Olha, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Se você quer ter um relacionamento, se você quer ter um casamento saudável, saia de perto das suas amigas solteiras frustradas. Não adianta, a mulher vai se arrepender. Se você foi um bom homem que passou pela vida dessa mulher. O que acontece com algumas mulheres quando termina relacionamento? Ela não encontra outro otário. Pessoal, hoje vai ser 3 vídeos, né, de diferentes assuntos, mas que se complementam e que eu estou percebendo que a maioria dos vídeos é relacionada a esse tipo de problema, né? Então vamos analisar o que a gente pode tirar de aprendizado e, consequentemente, você comentando aqui se realmente faz sentido, se não faz, e o que você pode levar para a sua vida para não deixar essas questões negativas te pegar, né, te abalar, né? E você, consequentemente, passar para outras pessoas para elas não terem problema na vida de relacionamento, né? Então, vamos analisar com cautela e espero que você curte, comenta e compartilha meu vídeo para ajudar mais pessoas a abrir os olhos aí a como lidar com as mulheres e, consequentemente, as mulheres lidarem com os homens também. Então, bora pro vídeo. Agora um papo reto aqui com as mulheres que são casadas, que estão em um relacionamento sério, enfim, que tem um homem na vida delas. Olha, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Se você quer ter um relacionamento, se você quer ter um casamento saudável, saia de perto das suas amigas solteiras frustradas. Eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Se você ficar do lado de mulheres que ultimamente só estão tendo desgostos em relacionamentos, desgosto com homens que elas não souberam escolher, você vai afundar o seu casamento também. Eu acho bizarro quando a mulher é casada, ou ela tá, vamos dizer casada, mas serve pra todas as mulheres. Mas a mulher é casada, tá? E ela sai com as amigas dela. Fica lá numa rodinha, as amigas falando mal, metendo ali a linha nos caras. Ah, homem não vale nada, homem não presta, homem é tudo igual. E aí, você tem um casamento até bom, o seu marido é provedor, o seu marido é cuidadoso, é atencioso, é carinhoso, e você tá fazendo o quê no meio dessa rodinha? Você não parou pra pensar que você tá no lugar errado, que você deve se afastar, que você deve procurar o seu grupo, você deve procurar as mulheres com quem você deve realmente andar? Você não parou pra analisar isso daí? Eu tinha um relacionamento onde esse meu namorado, ele vivia reclamando de amizades que eu tinha, que ele não achava legal, e eu ficava, ai, nossa, mas ele é tóxico, ai, nossa, mas ele é chato, ele é isso, ele é aquilo. Só que, depois eu parei pra pensar, eu falei, realmente, ele tem razão. Se eu estou andando com esse tipo de pessoa, tendo um relacionamento com ele, as pessoas vão achar que eu sou igual a elas. Vão começar a falar, nossa, mas a namorada do fulano anda com ciclana, anda com beltrana. E aí fica aquelas coisinhas. Ah, nossa, mas ninguém tem nada a ver com sua vida. Realmente, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas eu, Liz, gosto de preservar a minha imagem. Eu não vou ficar em uma rodinha, eu não vou ficar andando com pessoas que não vão agregar em nada no meu casamento, no meu relacionamento, sei lá o quê. Eu não vou ficar andando com esse tipo de gente. Se eu tenho um homem bom dentro da minha casa, um homem que faz tudo pra mim, um homem que eu sempre sonhei, por que eu vou ficar em uma rodinha de mulheres onde as mulheres ficam falando mal de homens? Eu vou falar o quê? Eu vou falar, eu tenho alguma coisa pra falar do meu marido? Eu tenho alguma coisa pra falar dele? Não tenho. Então por que eu vou ficar andando com esse tipo de gente? Gente, vocês têm que parar. Ah, nossa, é minha amiga. Independente. Se for pra outra coisa, beleza. Tá ali um papo com suas amigas, tranquilo. Mas entrou nesse assunto de homem, de que homem não vale nada, se retire. Saia da mesa. Arruma uma desculpa. Olha, não tenho um compromisso agora. Tenho que buscar a criança na escola. Tenho que fazer tal coisa. Mas não fique nesse tipo de rodinha. E aí o que eu mais vejo as mulheres falando, mulheres casadas. Ah, mas o meu marido, ele não anda com os amigos dele solteiro, não. Homem casado não anda com homem solteiro. Mas você pode, né? Você pode andar com suas amigas solteiras que falam mal de homem o tempo todo. E, gente, ter amiga solteira, tudo bem, eu tenho várias. A gente não vai ter só amiga que é casada, amiga que tá num relacionamento perfeito. Não, eu estou falando no sentido de você sentar numa rodinha onde essas amigas estão falando mal de homem. Se o seu relacionamento não tá legal, é beleza. Você senta ali e desabafa. Mas se você está num relacionamento bom, se você tem um homem bom que não tem nada a ver com aquele tipo de cara que elas estão comentando na mesa, então você tem que se retirar. Porque aquilo dali, da mesma forma que o solteiro influencia o seu marido a fazer coisa errada, as suas amigas solteiras frustradas vão te influenciar no seu casamento também. Elas vão te influenciar. Então, assim, parem pra pensar. Às vezes, você é quem tá acabando com o seu relacionamento. Às vezes você fica criando ali coisas na sua cabeça com base nas coisas que as suas amigas estavam falando na mesa. Mas você já parou pra pensar que as suas amigas são mulheres que não tem filtro. São mulheres mais velhas que querem só meninos mais novos, que têm outro tipo de pensamento. São mulheres que não
Assim, não tem nenhum tipo, eu vou dizer, nenhum tipo de filtro pra homem. Sai ficando com qualquer um e tal, não procura saber de onde é esse cara, o que faz da vida, se ele quer realmente aquilo dali. Às vezes a mulher quer muito namorar, mas o cara não quer. Ela procurou saber se ele queria? Não procurou. E aí o cara não quis nada, ela vai sair falando, ah, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo. Então, assim, só pare de andar com esse tipo de gente. Que a experiência dela não tem nada a ver com o que você tá vivendo, com o que tá acontecendo na sua casa. Os homens que ela fica não tem nada a ver com o seu marido. O seu marido vai ter que pagar o pato por conta das suas amigas? Claro que não. Gente, parem com isso. Já começa a amiga dando pitaco no seu casamento, no seu relacionamento. E, nossa, em qual sentido que essa pessoa está te influenciando? Não tô dizendo que a sua amiga tá te influenciando a você trair, coisa do tipo. Até porque você trai se você quiser. Você faz coisas erradas dentro do seu relacionamento se você quiser. Não é outra pessoa que te influencia. Já começa por aí. Eu tô falando no sentido de... Ela vai te contar que o ficante dela tava traindo ela, o namorado dela tava traindo ela com alguém. E ela pegou o celular dele. Ela vai te contar essa história, aí você já vai colocar aquilo ali na sua cabeça. Nossa, mas eu poderia também fazer a mesma coisa, né? Eu poderia olhar também o celular do meu marido. Ah, nossa amiga, o meu marido tava demorando pra chegar em casa... E aí depois eu descobri que ele tava me traindo. Aí você, no dia que você namorar, tiver um problema, o seu marido, namorado, sei lá, tiver um problema no trânsito, ou alguma coisa do tipo acontecendo, algum imprevisto aconteceu, e ele demorou pra chegar em casa, você já vai ficar pensando, nossa, ele também deve estar me traindo. Por conta daquela sua amiga que fica te contando aquelas coisas. Por conta daquelas suas amigas que são aquela panelinha ali que fica o tempo todo falando que homem não presta. Vocês já pararam pra pensar nisso, gente? Eu já fui desse jeito. Eu já fui de andar com... Eu casada não, em um relacionamento sério, com uma pessoa séria, né, uma pessoa que não me desrespeitava em nada, que assim, não tinha nem por que eu ficar desconfiando em nada. Eu vivia numa panelinha de mulheres frustradas e eu levava isso pra dentro do meu relacionamento. Aí eu começava a desconfiar. E era coisa de assim... Depois, hoje em dia, analisando tudo, eu era louca. Mas por quê? Porque eu ficava escutando as frustrações dos outros. Que não tinha nada a ver, era a vida delas, não tinha nada a ver com a minha vida, o que eu estava vivendo. Mas hoje em dia eu não sou mais assim. Quando eu tenho uma colega, uma conhecida que começa a ficar falando, homem não presta, homem é isso, homem é aquilo, fulano, eu já saio. Eu já não dou muita corda. Pessoal, a gente vê aí que realmente são argumentos muito interessantes para a gente analisar, né? Então eu vou citar alguns tópicos e dar a minha opinião aqui, né? Primeiro, né, as pessoas com quem convivemos moldam nossos pensamentos, né? Então, assim, talvez você, a maneira como você enxerga o mundo, né? Você tem um pleno conhecimento de que aquelas pessoas que você convive, sim, é baseado nos seus pensamentos, né? Só que, cara, para você tomar uma decisão pessoal, você tem que saber analisar o que é melhor para você, né? E não para outras pessoas. Então, por isso que é muito importante você saber conviver com pessoas que querem o seu bem, né? E simplesmente saber analisar se o bem que elas querem para você é realmente, de fato, algo bom, ou será que realmente elas não querem ver você melhores do que elas, né? Então, cara, hoje em dia é um jogo de sinuca que a gente tem que saber lidar com os problemas da vida e com as outras pessoas. Então, por isso que existe um ditado muito conhecido que diz que somos a média das pessoas com quem mais convivemos, né? Independente de concordarmos totalmente com essa frase, é inegociável que o ambiente em que estamos influencia nossa maneira de pensar, né? Sentir e agir. As conversas que ouvimos diariamente, os conselhos que recebemos e os exemplos que observamos acabam moldando nossas decisões. Isso acontece com homens, mulheres, casadas e solteiros, né, pessoal? Por isso, escolher bem as pessoas que fazem parte da nossa rotina é uma decisão importante. A influência pode ser positiva, incentivando crescimento, ou negativa, né? Alimentando inseguranças e conflitos. O primeiro passo é reconhecer que nenhuma amizade é totalmente neutra, pessoal. Então tem que saber analisar com quais tipos de pessoas você está se envolvendo. Então é muito importante, né? O segundo ponto aí, pessoal, nem toda amizade fortalece nossos objetivos. Isso, cara, é muito frequente. Reclama aí pelas pessoas, né, aqui na internet, né? Uma amizade verdadeira deve nos incentivar a sermos pessoas melhores e a proteger aquilo que consideramos valioso, né? Porém, existem amizades em que as conversas são dominadas por reclamações, ressentimentos e desânimo, né? Quando alguém está vivendo uma fase difícil, pode acabar transmitindo essa visão negativa para quem está ao redor, mesmo sem intenção. Isso não depende do estado civil da pessoa,
mas da forma como ela encara a vida. Antes de aceitar qualquer conselho, vale refletir se aquela pessoa demonstra equilíbrio, né? Responsabilidade e maturidade. Bons amigos não apenas oferecem apoio, mas também incentivam decisões e conhecimentos e saudáveis, né, pessoal? Então tem que saber analisar com quem que você vai fortalecer os seus objetivos com essas amizades, né? E um terceiro ponto aí muito importante, pessoal, ó, quando as pessoas começam a enfrentar o casamento, ó, algumas conversas podem parecer inofensivas, né? Mas com o tempo acabando a forma como enxergamos nosso relacionamento, né? Comentários constantes comparando o cônjuge com outras pessoas, incentivo ao desrespeito ou críticas exageradas ao casamento podem gerar insatisfações desnecessárias. Cara, isso aqui é muito importante. Você, a partir do momento que as suas amizades criticam o seu casamento, o seu desrespeito ali, né? Você tá nesse tipo de ambiente e tá, consequentemente, com esse tipo de conversa, cara, sai fora. Vai ser melhor para você e isso não tá te fazendo bem, né? Então, isso aí é uma das características que você tem que saber analisar quando o seu ambiente te molda a essa maneira para terminar o seu relacionamento ali, né? Talvez está tudo bem e o fato de você estar bem e as outras pessoas não querem ver você bem, ou o fato de você estar melhor do que elas não aceitam e querem te prejudicar. Então tenha cuidado com esse tipo de pessoa, né? E um quarto tópico aí, pessoal, muito importante, é como estabelecer limites sem abandonar amizades. Então esse aqui é o mais difícil, é o jogo de cintura que poucas pessoas sabem lidar, né? Ter limites não significa romper amizades ou tratar alguém com frieza, né? Significa apenas proteger aquilo que é importante para você, né? É possível continuar amigo de pessoas com histórias e escolhas diferentes, né? Desde que exista respeito mútuo. Então você vai ter que se impor, né? A partir do meu relacionamento, eu não gosto de falar porque é uma coisa pessoal. Isso é uma opinião minha e eu acho que estou correto. E você tem que impor esse tipo de argumento nas suas amizades, né? Lógico que é bom ter amizades, né? Desde que não afetem a sua relação e desde que você seja uma pessoa que agregue conhecimento sobre a outra pessoa e assim vice-versa, né? Isso é muito importante, muito interessante. Comenta aqui o que você acha sobre esse assunto. O que acontece com algumas mulheres quando termina relacionamento? Ela não encontra outro otário. Ela vai rodar o mundo, rodar e vai ver que não vai ter outra bestalhada como você. Então deixa eu te falar. Sua mulher, ela não tá errada porque ela não te traiu. Ela entrou em outro relacionamento em 3 meses, que é o que você sabe. Independente, ela podia entrar amanhã, ela não te traiu. Ela foi justa. Pronto. Não deu certo lá. Ela se arrependeu e quer voltar pra você. Porque ela sabe que não existe homens como você. Não, ela foi testar homens e ela viu que não tem homens que vão levar ela a sério como você levava. Queriam prover ela como você provia. Queria tratar bem ela como você tratava. Muitas mulheres saem de relacionamentos e lá fora, sabe o que elas encontram? Homens pra usar, pra meter muito nelas. Entendeu? Pra fazer elas de objeto sexual. Então, quando ela percebe que ela caiu num esparro desse no mundo, que a picha tá salgada, ela vai voltar pra quem? Pro abestalhado. A mesma coisa é um homem. Quando um homem termina com uma mulher boa, uma grande mulher, ele vai pro mundo e ele conhece meio mundo de puta. Ele percebe o valor e a grande mulher que ele tinha do lado. E aí ele quer voltar pra mulher dele, porque ele percebe que estas mulheres da rua só querem sugar dele. Sugar o dinheiro dele, o status dele, o tempo dele, a energia dele. Entendeu? Mulheres que não agregam em nada e só usam ele. Então ele quer voltar pra mulher dele, que era quem cuidava dele, que era quem respeitava ele, que era quem, sabe, esculachava ele, mas era pro bem dele. Entende? Tem homens que saem de relacionamento falando que quer paz. Quando ele vai pro mundo e encontra paz, ele quer voltar pro inferno que ele vivia com a mulher dele. Sabe por quê? Porque lá tinha cuidado, tinha amor, tinha estabilidade. E o mundo não oferece isso, nem pra homem, nem pra mulher.
Pessoal, então, como já falado, né, a gente vê aí que as amizades, cara, influenciam nesse tipo de vídeo aqui, né? Então, vamos analisar por tópicos aqui, né? Ó, o arrependimento é verdadeiro ou consequência da situação? Então, você vê que a mulher separou do rapaz aí no vídeo, igual a digníssima cita, porém, a gente não sabe as circunstâncias do ocorrido, né? Talvez pode ser uma amizade que influenciou para ela tomar essa decisão, ou outro tipo de situação que ela não estava bem no relacionamento, enfim. O fato é que o cara não é o problema, porque se ela quer voltar, ele era sim uma ótima pessoa. O problema é a situação que a gente tem que colocar algum contexto, né? Então, assim, nem todo arrependimento significa mudança de caráter, né? Se ela fez isso antes, quem dirá fazer depois? Então, cara, é complicado, a confiança vai aumentando ainda mais, né? Algumas pessoas sentem falta do relacionamento apenas quando percebem que a nova escolha não deu certo. Então, igual ela cita no vídeo, se não deu certo antes, ela quer voltar pro anterior, porém, e a confiança, né? É importante diferenciar saudade, solidão e dependência emocional de um desejo genuíno de reconstruir a relação, né? Antes de acertar um pedido de volta, observe as atitudes, não apenas as palavras. Cara, na minha opinião, sai fora, cara. Se traiu e separou, pediu divórcio, na minha opinião, eu não voltava, né? Um segundo tópico aí, ó, o que aconteceu durante a separação não pode ser ignorado, né? Então, assim, se a pessoa saiu de casa em pouco tempo, já iniciou outro relacionamento, isso pode levantar uma suspeita, pessoal. Então, perguntas sobre como ela estava vivendo o término, né? Talvez ela estava terminando ali com você, mas já estava com outra pessoa. Isso aí não é caráter, né? Significa um desrespeito com a sua pessoa e o seu relacionamento ali, né? A confiança é a base de qualquer relacionamento e ela precisa ser construída quando é quebrada, pessoal. Pergunte a si mesmo, o problema que levou à separação foi realmente resolvido ou apenas surgiu um arrependimento? Então é isso aí que gera esse tipo de situação, né? Talvez a pessoa está separando do outro porque o ser era melhor do que ela e ela simplesmente queria viver o momento e o momento passa, né? Infelizmente essa é a realidade, né? Voltar sem enfrentar essas questões aumenta o risco de repetir a mesma história, pessoal. Então toma cuidado. Na minha opinião, eu não voltava para esse tipo de situação, porque realmente pode acontecer e, cara, o sentimento depois é terrível, né? E um terceiro tópico aí, ó, voltar ou seguir em frente, né? A decisão precisa ser racional, pessoal, e não emocional, né? Perdoar é uma escolha pessoal, mas voltar exige mais do que perdão, exige confiança, respeito e compromisso. Cara, quando você perde a confiança, o respeito já vai para a vala, o compromisso muito menos. Então, infelizmente, cara, é muito complicado, principalmente se você tem filhos ali, né, com aquele relacionamento. Então é uma situação complicada, mas na minha opinião eu não voltava, pessoal. Eu não tomo a decisão apenas porque ainda existe sentimento. É isso aí que é o importante. Eu tenho que ser baseado na razão, né, na realidade, pessoal, né? Será que realmente a pessoa está arrependida ou o que aconteceu antes de ela ter me separado, né, de mim? Avalie se houve mudanças concretas, responsabilidades pelo erro e disposição dos dois para reconstruir o relacionamento. Então, assim, eu posso estar passando uma opinião que eu não voltava, mas dependendo da situação, se realmente a pessoa se arrependeu, como que foi a separação, tem muito isso também, né? Aí talvez, né, eu estou sendo muito egocêntrico aqui, mas sim, dependendo da situação, você pode dar sim uma segunda chance, né? Um recomeço saudável acontece quando ambos mudaram, né? Caso contrário, o retorno pode trazer de volta os mesmos problemas que causaram a separação. Então, antes de você tomar essa decisão, analise o que vocês estavam fazendo de errado para ter essa traição, né? Se realmente foi coisa do casal ali ou do homem, aí sim, entre no consenso e retorne a relação aí amorosa, né? Conforme explicado aqui nesse vídeo. Então, gostou desse comentário? Curte aqui e comenta para ver se realmente faz sentido. Não adianta, a mulher vai se arrepender. Se você foi um bom homem que passou pela vida dessa mulher, se você foi um homem romântico, se você foi um homem cavalheiro, se você realmente agiu como um homem para uma mulher e foi ela que errou com você, foi ela que te rejeitou, foi ela que não te quis, ela vai terminar se arrependendo. Porque muitos homens aparecem na vida de uma mulher, mas poucos vão tratar ela tão bem quanto você que realmente gostava dessa pessoa. Enquanto você estava ali, ela pode não ter enxergado o seu valor. Ela pode ter menosprezado a sua presença e a sua atenção.
Mas depois, quando você vai embora por culpa dela, ou porque ela mesma se retirou da sua vida, e ela for tentar procurar outro de um padrão que ela considerava melhor, provavelmente essa mulher vai dar de cara com a parede. Algumas engolem o ego e pedem pra voltar. Correm atrás, mandam mensagem. Outras só vão carregar aquele peso do tipo: nossa, mas ele era um bom homem, né? Eu podia ter me esforçado um pouco mais, eu podia ter persistido um pouco mais, eu podia ter gostado mais. Mas como a gente não manda no nosso coração, e muitas vezes eu não culpo elas, dependendo do que foi feito, mas na maioria das vezes você termina só com isso, com um arrependimento, e não com uma nova chance com aquela pessoa. Vamos lá, pessoal, eu vou comentar alguns tópicos aqui interessantes sobre esse assunto, né? Primeiro, o arrependimento costuma aparecer quando a realidade substitui a emoção, né? Então, assim, no momento da separação, muitas pessoas tomam decisões guiadas pela emoção, né? Acreditando que serão mais felizes longe do relacionamento. Nos primeiros dias ou semanas, a sensação de liberdade pode parecer suficiente para confirmar essa escolha, né? Porém, quando a rotina chega e as dificuldades aparecem, a pessoa começa a comparar a nova realidade com a estabilidade que tinha antes, né? E nesse momento que o arrependimento pode surgir, né? O tempo costuma mostrar aquilo que a emoção escondeu. Nem todo mundo se arrepende, mas quando isso acontece, geralmente porque a realidade foi diferente do que imaginávamos, né? Então, tá aí, cara, é um tópico muito interessante, né? E que vale a pena ser analisado. No segundo tópico aí, ó, ela percebe que ninguém substitui facilmente quem sempre esteve ao seu lado, né? Um relacionamento é construído com confiança, história, apoio e conveniência, né? Quando ele termina, muitas pessoas acreditam que encontraram tudo, isso rapidamente em outra pessoa. Com o passar do tempo, descobrem que carinho, respeito e parceria não são encontrados de um dia para o outro, né, pessoal? Isso aqui realmente é verdade. A comparação acontece de forma natural, principalmente quando o antigo relacionamento tinha a qualidade que só passaram a ser valorizadas depois da separação. Essa percepção pode gerar um sentimento de perda e arrependimento, pessoal. Então, tá aí mais um tópico que a comparação acontece de forma natural e que sim é das perdas, né, aí dos relacionamentos, né, em que a pessoa fica arrependida, né, principalmente as mulheres, né. O terceiro tópico aí, ó, o novo relacionamento nem sempre corresponde às expectativas, pessoal. Isso aqui é muito interessante, né. Algumas pessoas iniciam outro relacionamento acreditando que todos os problemas ficaram para trás e não são bem assim, né. A maioria dos problemas são os mesmos, né. No entanto, cada relacionamento traz seus próprios desafios, né. Quando a novidade acaba, surgem diferentes conflitos e frustrações, né? Nesse momento a pessoa pode perceber que idealizou uma vida que não existia na prática, né? Mas isso não significa que voltar seja sempre a melhor decisão, mas explica por que algumas pessoas procuram o ex, que percebem que trocar de parceiro não resolveu suas dificuldades, né? Isso não é bem assim, as dificuldades sempre vão ter, é você que vai ter que saber analisar e enfrentar essas dificuldades, né? Se realmente vai valer a pena ou se não vai valer a pena, né? Um quarto tópico aí, ó, o silêncio e a distância fazem perceber o verdadeiro valor de alguém, né? Enquanto o relacionamento existe, muitos gestos parecem comuns e acabam sendo pouco valorizados. Depois da separação, a ausência dessas pequenas atitudes começa a ser sentida. A falta de uma conversa, da companhia, do apoio e da rotina compartilhada podem fazer a pessoa enxergar aquilo que antes passava despercebido, né? Em muitos casos, o arrependimento nasce justamente quando ela percebe que perdeu alguém que realmente fazia diferença em sua vida, pessoal. Então, o silêncio e a distância fazem sim perceber o verdadeiro valor de alguém, pessoal. E um quinto tópico aí, ó, o verdadeiro arrependimento aparece nas atitudes, não nas palavras, pessoal. Isso aqui é top, né? Dizem, me arrependi, é fácil, né? Ou seja, dizer, eu arrependi, né? Eu sinto muito, é fácil, né? O mais importante é observar se existem mudanças concretas de comportamento. Quem realmente deseja uma nova oportunidade costuma assumir os próprios erros, demonstra respeito pelo tempo do outro e está disposto a reconstruir a confiança. Um pedido de volta sem mudança de atitude dificilmente produz um relacionamento diferente, né? Por isso, antes de acreditar apenas nas palavras, vale analisar se as ações mostram a maturidade e compromisso com
nova história, pessoal. Então, realmente, o verdadeiro arrependimento aparece nas atitudes, não nas palavras. Então, espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida e comenta aqui se realmente você gostou. Espero que tenha agregado e compartilhe para aquela pessoa que está passando sobre isso, sobre esses assuntos aqui, né? Então, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!